A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast para Café, eu sou o Alexandre, estou aqui hoje com o Lucas e com o Carlos e nós vamos trazer para vocês hoje a novidade do Procafé esse ano, que foi a cultivar Catucaiapa. Dentre elas, depois também, a gente pode falar um pouco do melhoramento do Procafé, o que vem sendo trabalhado e o que a gente pode esperar para o futuro. Carlos, bem-vindo, Lucas, bem-vindo. Obrigado. Vai ser uma novidade que vai chover depois pedido de semente e tudo, Lucas, e já vamos aproveitar para passar o recado que para esse ano não tem mais semente dele, né? É isso mesmo, né? Nós fizemos o lançamento, né? A divulgação desse material no dia de campo de Franca, né? Esse ano, que teve, então, de lá para cá, muitas pessoas ligando para a Fundação Procafé, né? Pedindo o material, né? Para que a gente comercialize esse material, mas é um material que ainda está em fase de registro no Ministério da Agricultura, foi solicitado o registro e ainda não saiu. Então, é uma cultivar aí que estará pronta para comercialização, né? Que a gente vai disponibilizar para os produtores a partir do ano que vem. Mas é bom o pessoal já programar, né, Carlos? Já saber o que é. Porque o que acontece? Durante muito tempo, a gente, quando ia para campo, a gente veio ouvindo. Quando o Procafé vai lançar uma cultivar de porte alto, né? Porque foi o trabalho veio muito para cultivar de porte baixo nos últimos tempos, com as resistências, cultivares excelentes, mas de porte baixo, uma maioria mais tardia. A gente tinha, lógico, o 24P7, melhorou o 2SL que veio de precoce, mas faltava. E agora o Catucaiapa chegou com uma cultivar alta, né, e também mais precoce. Para o pessoal entender do cultivar, Carlos, o que seria, como que foi desenvolvido esse Catucaiapa? Então, o Catucaiapa surgiu dentro do Catucaí amarelo 2SL. Esse Catucaí, ele já tinha uma desuniformidade de porte. Quer dizer, às vezes tinham plantas mais altas, plantas mais baixas. Não é como um mundo novo e um catuaí, né? Mas assim, tinha várias plantas de diversos tamanhos. E aí foi desenvolvido, foi selecionado dentro dessa população de plantas, umas plantas só de porte alto. Tem porte alto, ela foi selecionada principalmente, começou a sendo selecionada aqui em Varginha, depois foi para a região do Alto Mogiana, e lá foi selecionada a planta de porte alto, porte bem característico, parecendo assim um acaiá, copa mais cilíndrica, copa estreita, é um material bem interessante, né, Lucas? Isso. Tradicionalmente, o pessoal da Alta Mogiana já planta bastante o Catucaí amarelo 2SL, né? E esse 2SL de porte alto, né, quando começou a ser chamado, né, foi selecionado aqui em Varginha, foi para Franca e lá começou a disseminar lá, o pessoal plantando um pouco dele, montou-se alguns experimentos, principalmente comparando com alguns porte alto, como o Mundo Novo 376/4, Mundo Novo 37919 e o Acaiá, e começou a ver, né, que ele estava apresentando uma produtividade bem melhor, né, 20 a 30% mais do que os Mundo Novo, e uma planta mais vigorosa, né, que saía de uma safra alta e mantinha bastante vestida, né, prometendo uma boa safra para o ano seguinte. O pessoal começou a plantar ele ali local e a gente viu, diante desses bons resultados, está lançando esse material e registrando no Ministério da Agricultura. Isso daí que vocês falaram eu acho muito interessante, porque quando a gente procura uma cultivar de porte alto hoje, a gente já procura ela pensando num sistema safra zero. Né? Então, quando você fala dela aí do vigor dela, né? Da capacidade dela de crescimento, é tudo que a gente quer no porte alto, né, Carlos? Porque não adianta eu ter um porte alto com vigor baixo. Por quê? Porque o porte alto, necessariamente, ele vai entrar mais cedo em poda e você vai colocar ele num ciclo de safra zero. Então, tudo que você quer é que ele cresça, tenha vigor para ter maior crescimento, para ter maior produtividade. E essa cultivar é interessante porque ela tem duas características que são muito desejadas. É um material de maturação precoce e média, né? Assim como a acaiá, por exemplo, e tem semente graúda. Quer dizer, são poucos os materiais, né, que tem semente graúda boa. Então, esse é um material porte alto
com semente graúda. E hoje praticamente a maior parte das cultivares são de porte baixo, né? E assim, eu acho que durante muito tempo, né, Carlos, trabalhou-se muito com variedade de porte baixo. E hoje em dia, com a mecanização, né, com a colheita mecanizada, hoje o porte alto não tem tanto problema. E inclusive tem produtor que às vezes gosta do porte alto por conta de entrar mais cedo, às vezes na primeira safra já colhe muito bem de máquina. E o safra zero, que vem aumentando bastante, a variedade de porte alto, como o Catucá e Apa, vai poder entrar no sistema safra zero mais cedo também. Isso seria muito interessante nessa variedade. E com relação, porque quando a gente pega o 2SL, que foi da onde ele veio, ele tem a tolerância à foma, né, muito maior. E com relação a esse quesito de doenças e tudo, como que comporta o... Então, é um material que tem resistência moderada à ferrugem. A resistência à foma, ela não foi muito bem avaliada ainda não, mas provavelmente tem também, né, Lucas? Mas é um material que o controle da ferrugem é mais fácil. Mais facilitado. Mais facilitado. A gente não tem, sim, a avaliação a fundo ainda de resistência à foma dele, mas em observações a campo a gente tem observado, assim, que ele apresenta uma produtividade na saia muito boa, né, rosetas mais cheias, então isso mostra uma tolerância boa à foma. Ele pega ferrugem, né, Carlos, mas não igual ao Mundo Novo, ele tem uma certa tolerância. Aparentemente ele é um pouco mais suscetível à ferrugem do que o 2SL de porte baixo, se a gente observa uma incidência maior de ferrugem nele. Claro, é um material novo, a gente está registrando agora, e agora daqui para frente a gente começa a selecionar um pouco mais de plantas um pouco mais resistentes à ferrugem, né? A gente começa assim, a evolução não para, né? A gente continua sempre o melhoramento do material. Em termos de número de produção, né, de produtividade, vocês têm algum número dele de cabeça para estar passando? Os dados de Franca, né, que a gente até apresentou aí no dia de campo, ele estava com média assim, nas 5 primeiras safras de em torno de mais de 50 sacas por hectare no plantio irrigado, né, em torno de 54 sacas de média irrigado, e no sequeiro um pouco menos, né, cerca de 15% a menos, aí, 40 e poucas sacas de média no sequeiro. Isso aí bem maior, né, a gente observou aí pro Mundo Novo, 376/4, 379/19, e a Caiá estava produzindo aí praticamente quase 30% a mais, então mostrando que ele tem potencial produtivo. Muito bom. Comparado com os porte altos, ele se destaca realmente. Não, a hora que o Lucas fala que tem o pessoal que gosta de porte alto e tudo, eu já tô na fila, porque eu adoro porte alto, eu acho que tem que ter. E o pessoal de montanha, quando a gente parte... Porque o melhoramento, quando a gente pensou nas doenças e no porte baixo, né, Carlos? A gente pensou muito, o Procafé foi pensando, o Matiello, Saulo, vocês dois. E as outras instituições também. E as outras instituições, pessoal de montanha, pessoal que é manual. E era muito difícil. Como que você vai colocar um porte alto na montanha para ser manual e tudo? Agora, quando tem uma área meio inclinada e você coloca um porte alto, você tem um aproveitamento da máquina melhor nele. Sim. Você aproveita, você consegue usar. Então qual que é a melhor cultivar? Depende. É a melhor cultivar para determinada situação, para a área, se é porte alto, se é porte baixo, mas que é um excelente material. Uma boa opção. Uma pergunta frequente que nós estamos recebendo, né, via Instagram, via WhatsApp, é se ele é melhor do que o Catucaí Amarelo 2SL de porte baixo, né? O pessoal está perguntando, é melhor, é mais produtivo? A gente acredita que não, assim, pelo menos nos primeiros testes. Assim, ele é um material produtivo, o diferencial basicamente seria o porte mesmo, né? A pessoa que quer um material produtivo, com uma tolerância à ferrugem e de porte alto. Eu não acredito assim, que ele vai ser um material muito mais produtivo que o 2SL de porte baixo, não. Vai ficar aí semelhante em questão de produtividade. E apesar dele ser de porte alto, ele tem a copa bem estreita. Então é um material, uma copa cilíndrica, assim, bem estreita, então não é necessidade de preocupar com o espaçamento na rua. E na linha principalmente. A linha meio metro vai ser um espaçamento. Então ele, apesar de ser um porte alto, ele pode entrar dentro, porque o que a gente fala em todos os programas aqui, Carlos, é para ter um padrão. Se é porte alto, um 3,70 por 70. Até naquele programa que nós falamos de espaçamento, a gente colocou. Se é um porte baixo, 3,5 por meio. Eu posso usar outro? Pode. Isso daí é só para dar um padrão. Certo. Então ele poderia entrar nesse 3,5 por meio. Sim, ele é mais estreito um pouco. Ele é mais estreito. Excelente. Ele é praticamente, a gente até falou lá em Franca pro pessoal, que praticamente como se fosse um acaiá de frutos amarelo e um pouco mais resistente à ferrugem, né? Tolerante à ferrugem, porque o acaiá é bem suscetível. Porque se você olhar a planta, você observa que a arquitetura dela é semelhante ao acaiá. Uma planta parecido. Estreita. Excelente. Carlos, então nós falamos bastante do Catucaí, mas a gente sabe que o Procafé, vocês ali do melhoramento, estão sempre trabalhando em coisa nova.
né? Então, lançou um, tá lançando, tá trabalhando em mais 1, 2, 3, não, são vários, né? Porque Sim. como o melhoramento demora para conseguir, vocês têm que trabalhar com diversos cultivares ali, com diversas frentes. Uma muito interessante é o caso do bicho mineiro, né? Sim, sim. Tem duas linhas que o Procafé tem trabalhado para desenvolver cultivares. Um é material com alta produtividade e alta resistência ao bicho mineiro. Nesse caso já está bastante adiantado alguns clones que já foram selecionados. Quer dizer, existe só uma cultivar que é clonal, que é resistente ao bicho mineiro, que é o Siriema VC4, né? Formada por 4 clones. Esse material já foi registrado, mas ele tem algumas limitações. Apesar de ter uma boa produtividade, a semente é pequena e ainda tem uma percentagem muito grande de grãos moca. Então, foi trabalhado para resolver esse problema. Então, já existem novos clones com a produtividade bem alta e semente já graúda, sabe? Então, esse material ele deve ser lançado em breve, né, Lucas? Isso. Isso daí, se a gente pensar na cafeicultura de Cerrado, né, Lucas, com todos os problemas que eles enfrentam de bicho mineiro lá. Não, a gente acredita muito nesse material que a gente deve estar lançando agora nos próximos anos aí, que para regiões mais quentes, né, regiões de Cerrado, vai ser um avanço muito grande no melhoramento, em questão de variedade para quem está nessas regiões. Nós temos já 4 materiais desses, que já foi feito o pedido de proteção desse material no Registro Nacional de Cultivar, e a gente acabando agora aí, de avaliar a viabilidade desse material, a gente deve estar solicitando registro e já lançando esse material no mercado também. Uma outra linha que está bastante adiantada, que é também de resistência ao bicho mineiro, é o lançamento de cultivares de propagação por semente, mas eles não são 100% resistentes. Então tem uma população de plantas, a variedade vai ter uma população de plantas que vão ter 50% até 80% de plantas resistentes ao bicho mineiro. E isso a gente acredita que deve diminuir a incidência do bicho mineiro, mesmo em regiões onde o problema é sério, como no Cerrado, por exemplo. Por 2 motivos, porque se você tem 50% de plantas resistentes e 50% que pega o bicho mineiro, aquele 50% que pega bicho mineiro, né, Carlos, ele não pega na intensidade de um catuaí, de um arara, por exemplo, que pega muito bicho mineiro. E aquelas fêmeas de bicho mineiro, ela vai ovipositar também, né, Carlos, naquelas plantas que são resistentes. Então o bicho mineiro ele não vai, ele vai aumentar menos. Um controle Exatamente, natural ali. Um controle natural. E tem uma vantagem desse sistema, porque a pressão de seleção ela é menor. O que é isso? Se a gente tivesse uma população de plantas, uma lavoura inteira totalmente resistente ao bicho mineiro, podia ser que aparecesse algum bicho mineiro com resistência ali e quebrasse a resistência daquela planta. Mas quando você tem também plantas que são suscetíveis no meio, aqueles insetos que se multiplicam nas plantas suscetíveis, eles não vão adquirir resistência. Então, mesmo que apareça um inseto resistente nas plantas resistentes, quando ele cruzar com a planta suscetível, ele acaba perdendo a resistência. E aí a resistência dessa variedade dura muito mais tempo. Não, excelente. Pessoal, e em termos de novidades, o que o produtor, o pessoal que está assistindo, pode esperar para os próximos anos? Além das duas, né, que estão aí, o APA já é uma realidade, o Siriema que vai vir já está próximo também, mas o que mais? O que mais que vem sendo trabalhado aí? Tem várias linhas, depois o Lucas fala do trabalho que ele tem feito e está mais adiantado, mas tem uma linha bem interessante que são desses materiais provenientes da população Siriema mesmo, cruzado com cultivares resistentes à ferrugem e com alta produtividade, como por exemplo o arara. Então já tem algumas cultivares já bastante adiantadas, elas vão ter como vantagem serem mais precoces, provavelmente vão apresentar uma tolerância maior à seca, que é um problema de várias cultivares, né? E algum nível até de resistência ao bicho mineiro. Não muito alto, mas algum nível. Isso já está bem adiantado e provavelmente deve ser lançado em breve. Muito bom. Esse ano, a Fundação deve lançar no congresso, né, que vai acontecer no final do ano, um material que chama BenTV, né? Deve estar lançando esse material, resistente à ferrugem também, tem apresentado uma produtividade boa e adaptação para a região do Cerrado. A gente observou, né, nos campos do Cerrado que tinha esse material também a viabilidade desse material e vai ser lançado agora no final do ano.
mais uma novidade aí pro pessoal. E o BenTV é um material que tem sido trabalhado já há mais de 30 anos. Esse material antigo. Isso é importante o pessoal isso é entender. muito antigo, O tempo que se leva para lançar uma cultivar, o trabalho grande. que dá, né? E aí, Carlos, o que eu posso falar e a gente pode falar para quem está assistindo? Pessoal, se vocês querem, lógico que a gente quer novidade, quer uma cultivar nova, quer que venha plantas resistentes a pragas, às doenças, plantas mais produtivas, plantas mais graúdas, com mais vigor, tudo isso vem sendo trabalhado, vai buscando. Mas qual que é a forma de você apoiar a fundação? Comprando semente certificada, comprando uma semente na fundação, mudas na fundação, porque a hora que você faz isso, esse recurso é direcionado depois diretamente para o melhoramento genético. Sim. Então é uma forma do produtor estar ajudando para que a pesquisa continue trabalhando, né? É uma contrapartida. Sim. Então não adianta eu querer ter novidade se eu não apoio. A hora que você vem, compra a semente da fundação, a muda, semente certificada, que você valoriza isso daí, você vai no seu viveiro, no seu viveirista e pede, vem essa semente, cadê a nota da fundação, comprou, você está apoiando o melhoramento genético na cafeicultura, né, Carlos? É um retorno que o melhoramento pode ter e que futuramente, né, vai voltar para o produtor, exatamente. Lucas, mais alguma coisa para a gente? Não, acho que era isso, né? Sempre aí a gente tenta lançar novidades, né? Nos últimos anos, né, Carlos, lançou-se mais materiais, porque a gente sempre fala que demora muitos anos para lançar uma cultivar nova, mas é porque assim, já tem muita coisa em andamento, então, por exemplo, o catucaiapa não veio do zero, né, Carlos? Já é um material que já tinha ali, já foi selecionado, o BenTV mesmo, há muito tempo já selecionando, entre outros materiais aí, né, começa sendo algumas cultivares derivadas de outros, a gente continua sempre esse melhoramento e antecipa um pouquinho esse melhoramento, né, Carlos? Tem o trabalho do Carlos, do Laboratório de Biotecnologia, que é a multiplicação do café embriogênio somático, que tem antecipado esse melhoramento do café também, né, Carlos? Sim. E ganhando bastante tempo aí. Então, aí com isso, surge bastante novidade aí para o setor, para o cafeicultor. E a adoção de cultivares é um processo gradativo. Ele é relativamente lento, né? Mas é dessa forma que tem que ser mesmo. Ninguém está, né, sugerindo que se plante áreas muito extensas com essas novas cultivares. E que elas sejam adotadas aos poucos. O produtor vai testando na própria propriedade, né, vai vendo o resultado nos vizinhos, nos órgãos de pesquisa e extensão. E com isso vai aumentando. Um exemplo claro disso aí é a cultivar arara, né? Foi lançada em 2015. Mas agora que ela está bombando mesmo, né? Que o produtor está vendo que realmente... aí que ela estourou, mas foi colocando em pequenos lugares para ir testando, poucos, né, Carlos? Aos poucos, é assim que acontece com a maior parte dos cultivares. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Falamos do APA, não falamos só do Catucaí APA, falamos de outras cultivares que vêm sendo desenvolvidas e que serão lançadas, falamos um pouco de como funciona o melhoramento genético do Procafé. E em breve a gente está aqui com mais novidades para vocês. Lucas, obrigado. Carlos, valeu. Prazer. Obrigado. Prazer também. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.